O que acontece quando o glamour de Hollywood se transforma em um palco de acusações, escândalos e alianças inesperadas? Entre declarações explosivas e julgamentos que expõem vidas privadas, uma história se destaca com um magnetismo impossível de ignorar, o confronto midiático entre Johnny Depp e Amber Heard. Mas essa não é apenas uma batalha de palavras entre dois atores. É um drama que polarizou o público, desencadeou debates sobre justiça e revelou as posturas mais inesperadas de figuras icônicas, como J.K., Rowling, Chris Rock e até a polêmica Candace Owens. Cada testemunho, cada dado vazado abre um novo capítulo em uma saga que expõe não apenas a fragilidade da reputação na era digital, mas também o lado mais humano e contraditório dos ídolos que admiramos. Candace Owens, a polêmica comentarista política conhecida por sua posição conservadora, não perdeu tempo em expressar suas opiniões sobre o julgamento midiático entre Johnny Depp e Amber Heard. Desde o começo, Owens qualificou Amber como uma mentirosa, criticando o que descreveu como a falha do movimento Me Too por não questionar criticamente as acusações. Para Owens, esse caso representava um exemplo de feminismo tóxico, uma distorção do feminismo que, segundo ela, promove a vitimização em vez da igualdade. Em seu programa, Candace Owens dedicou um segmento inteiro para analisar as provas apresentadas durante o julgamento. Ela declarou que Amber Heard simbolizava o que ela via como um problema mais amplo no movimento Me Too e na aceitação à crítica de acusações sem provas suficientes. Owens argumentou que essa abordagem minava os casos legítimos de abuso e, em vez de proteger as verdadeiras vítimas, acaba por diluir a seriedade do problema. Suas palavras ressoaram especialmente nas redes sociais, onde sua frase, "O feminismo tóxico destrói vidas", se tornou viral. Durante o julgamento, Owens apontou as inconsistências no testemunho de Heard, incluindo as contradições nas provas e os relatos pouco claros sobre os supostos incidentes. Segundo Owens, o caso evidenciou como a narrativa midiática pode pender para um lado, sem considerar todos os fatos. Apesar das críticas que recebeu, Owens manteve sua posição firme. Afirmar que apoiar Heard cegamente não era apenas errado, mas um desserviço às verdadeiras vítimas de violência doméstica. Candace Owens, além de seus comentários sobre o julgamento, escreveu um livro intitulado Blackout, onde critica as narrativas culturais e sociais predominantes nos Estados Unidos. Durante a transmissão de seu programa sobre o caso, ele mencionou que Johnny Depp representava uma figura pública que havia sido vítima de uma máquina midiática destrutiva. J.K. Rowling, a célebre autora da saga Harry Potter, foi uma figura inesperada no debate público que cercou Johnny Depp e Amber Heard. A escritora defendeu sua decisão de manter Depp como parte do elenco na franquia Animais Fantásticos, apesar das acusações de abuso doméstico apresentadas por Heard. Segundo Rowling, sua decisão se baseou nas evidências disponíveis, que, na opinião dela, não apoiavam as afirmações de Amber. Essa postura dividiu os fãs, gerando tanto apoio quanto críticas. Em uma declaração pública, Rowling expressou que, após analisar a situação com os cineastas envolvidos, estava completamente à vontade com Depp como parte do elenco. Ela argumentou que as acusações não deveriam ser suficientes para destruir a carreira de um ator sem provas conclusivas. Esse apoio foi interpretado como um questionamento indireto sobre a veracidade das alegações de Amber Heard. Além disso, refletiu a confiança de Rowling em Johnny Depp, que já havia trabalhado em projetos de grande escala. No entanto, a postura de Rowling não ficou sem consequências. Muitos seguidores acusaram a autora de insensibilidade em relação às vítimas de abuso. Por outro lado, outros aplaudiram seu compromisso com a equidade e sua disposição em considerar todas as partes antes de tomar uma decisão. Essa controvérsia se somou à lista de temas polarizantes nos quais Rowling tem participado, consolidando-a como uma figura que não teme enfrentar opiniões divididas. Durante as filmagens de Animais Fantásticos, Depp revelou que Rowling o apoiou pessoalmente nos momentos mais difíceis do julgamento. Segundo entrevistas posteriores, a autora enviou cartas de apoio ao ator, destacando seu talento e resiliência. Esse gesto fortaleceu a relação profissional entre ambos e destacou seu compromisso com o projeto. David Yates, o renomado diretor britânico por trás das últimas entregas de Harry Potter e da franquia Animais Fantásticos, também se posicionou a favor de Johnny Depp no meio da controvérsia. Yates
descreveu Depp como um profissional exemplar, gentil e respeitoso no set, características que, segundo ele, contrastavam com as acusações apresentadas por Amber Heard. Essa defesa se tornou um pilar fundamental para a continuidade de Depp na franquia. Em entrevistas, Yates destacou que nunca observou comportamentos que respaldassem as acusações de Heard durante os anos em que trabalhou com Depp. Segundo o diretor, as verdadeiras personalidades das pessoas acabam se revelando inevitavelmente em ambientes de trabalho intensos. E Johnny sempre mostrou profissionalismo e generosidade com todos. Yates afirmou que a experiência de trabalhar com Depp era completamente incompatível com a narrativa que Heard estava promovendo. Essa postura, no entanto, não escapou à controvérsia. Enquanto alguns aplaudiram Yates por defender um colega com base em sua experiência pessoal, outros o criticaram por minimizar as acusações de abuso. Apesar disso, seu apoio foi crucial para que Depp permanecesse em seu papel como Gellert Grindelwald. Durante a promoção de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, Yates declarou que Depp não era apenas um ator excepcional, mas também um contador de histórias nato. Comentou: como ator, costumava entreter o elenco e a equipe com histórias de sua vida, reforçando a camaradagem no set e conquistando a admiração de todos. Paulo Bethânia, ator e um amigo próximo de Johnny Depp, se viu no centro da polêmica após o início do julgamento entre Depp e Heard. Bethan foi testemunha de como as acusações afetaram seu amigo e não hesitou em expressar publicamente seu apoio. No entanto, a conexão dele com o caso se tornou mais pessoal após um incidente que ocorreu durante um almoço em família. De acordo com o depoimento de Depp, Heard humilhou o filho de Bethan até ele chorar, o que marcou uma virada no relacionamento entre o ator e a pessoa. E a parceira do seu amigo. Bethan descreveu Depp como um homem generoso e carinhoso, totalmente oposto à imagem apresentada por Heard. Durante o julgamento, surgiram mensagens de texto trocadas entre Bethan e Depp, algumas das quais foram usadas para questionar o caráter de ambos. No entanto, Bethan manteve sua posição, dizendo que as conversas eram engraçadas e fora de contexto. Bethan confessou em uma entrevista que Depp foi uma das pessoas que a incentivaram a assumir seu icônico papel como Visão no universo cinematográfico da Marvel. Segundo Bethan, Depp não só lhe deu apoio profissional, mas também ofereceu conselhos valiosos sobre como lidar com a fama em Hollywood. Chris Rock, o icônico comediante conhecido por seu humor afiado, aproveitou sua plataforma durante a turnê de comédia Ego Death para abordar o julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard. Em um dos momentos mais marcantes de sua rotina, Rock se referiu ao incidente em que Heard supostamente deixou fezes na cama de Depp, um fato que veio à tona durante o julgamento. Com seu estilo satírico característico, Chris brincou sobre o absurdo da situação, qualificando-a como um ato que destrói completamente a credibilidade de qualquer pessoa, independentemente das circunstâncias. O enfoque humorístico de Rock, embora polêmico, colocou o dedo na ferida. Sobre como certas ações extremas podem ofuscar qualquer argumento legítimo. Segundo o comediante, atos como esse não só afetam a percepção pública, mas também complicam a narrativa que a pessoa tenta construir. Ao longo de sua rotina, Rock usou o caso Depp Heard como um exemplo de como a cultura midiática e os julgamentos públicos podem se transformar em espetáculos caóticos, onde os detalhes mais escandalosos dominam a conversa. As observações de Rock não passaram despercebidas. Enquanto alguns o celebraram por usar o humor para abordar um tema sério, outros o criticaram por trivializar as acusações de abuso. No entanto, sua postura refletiu um ceticismo geral em relação ao testemunho de Heard, especialmente em torno dos eventos mais questionáveis. Chris Rock mencionou em uma entrevista posterior que o caso Depp Heard era um exemplo de como os relacionamentos problemáticos das celebridades podem gerar interesse global. Ele também revelou que seus segmentos sobre o julgamento se tornaram alguns dos mais populares de sua turnê, atraindo públicos que buscavam humor em meio a uma situação tão complexa. Vanessa Paradis, ex-parceira de Johnny Depp por 14 anos, teve um papel crucial na defesa do ator contra as acusações de Amber Heard. Paradis fez uma declaração pública durante o julgamento, descrevendo Depp como um homem gentil, generoso e não violento. Segundo a atriz e cantora francesa, as afirmações de Heard eram completamente inconsistentes com o Johnny que ela conheceu durante seu relacionamento.
Paradis e Depp compartilharam uma vida juntos, tiveram 2 filhos e mantiveram um relacionamento caracterizado pela estabilidade, segundo suas próprias palavras. Quando Hard acusou o Depp de abuso, Paradis não hesitou em levantar sua voz em defesa do pai de seus filhos. Em sua declaração, ela expressou que nunca havia presenciado um comportamento violento por parte do Depp e que as acusações não refletiam a pessoa que ela conhecia. Esse apoio foi um golpe significativo para a narrativa de Hard, já que ofereceu uma perspectiva direta de alguém que compartilhou muitos anos com Depp. A declaração de Paradis serviu como um lembrete de que a história de Depp era mais complexa do que as alegações sugeriam. Paradis e Depp optaram por não se casar durante seu relacionamento de mais de uma década, apesar da intensa especulação da mídia. Em entrevistas, Paradis explicou que não acreditavam que o casamento fosse necessário para manter um relacionamento sólido, o que ressaltava o nível de confiança e respeito mútuo que compartilhavam. Lily Rose Depp, filha de Johnny Depp, e Vanessa Paradis, foi uma das primeiras a sair publicamente em defesa do pai, quando as acusações de Amber Heard se tornaram públicas. Através de uma mensagem nas redes sociais, Lily Rose descreveu Johnny como um homem doce, amoroso e um pai exemplar. Esse gesto não apenas ressaltou seu apoio incondicional, mas também lançou luz sobre o relacionamento tenso entre Lily Rose e Amber Heard. Durante o julgamento, Johnny Depp revelou que sua filha não compareceu ao seu casamento com Amber em 2015, apontando que Lily Rose nunca havia aprovado o relacionamento. Depp também mencionou que Heard tentou afastá-lo de seus filhos, o que criou uma barreira adicional entre eles. Ao longo do julgamento, Lily Rose se manteve firme em sua postura, reafirmando sua confiança no caráter de seu pai. O apoio de Lily Rose não só mostrou sua lealdade familiar, mas também destacou as dinâmicas familiares complicadas que cercavam o caso. Sua coragem em expressar publicamente sua posição conquistou a admiração de muitos, consolidando-a como uma figura-chave no apoio a Johnny Depp. Lily Rose Depp é uma atriz e modelo emergente que trabalhou com marcas como a Chanel desde muito jovem. Apesar da atenção midiática que recebeu durante o julgamento, ela continuou focando em sua carreira, demonstrando uma capacidade notável de equilibrar a vida pessoal e profissional em meio à controvérsia. Laura Washer, reconhecida como uma das advogadas de divórcio mais influentes de Hollywood, desempenhou um papel fundamental na representação de Johnny Depp durante sua separação de Amber Heard. Conhecida por sua habilidade em lidar com casos complexos e de alto perfil, Washer não só ajudou Depp a chegar a um acordo de divórcio, mas também criticou abertamente as ações de Heard durante o processo. Segundo Washer, Amber tentou violar os termos do acordo ao falar publicamente sobre violência doméstica. Em uma entrevista, algo que complicou o caso e prejudicou a reputação de Depp. Washer apontou que Heard buscava prolongar a atenção midiática sobre o divórcio, o que ela descreveu como uma estratégia para se manter relevante. Após um acordo de $7 milhões, Heard prometeu doar a quantia para organizações de caridade, uma promessa que mais tarde seria questionada devido à falta de evidências de doações completas. Para Washer, esse comportamento refletia uma tentativa de manipular a narrativa pública, algo que ela descreveu como pouco profissional e eticamente questionável. Além disso, Washer destacou que as tentativas de Heard de reabrir o caso eram desnecessárias e prejudiciais, tanto para Depp quanto para o sistema judicial. A advogada enfatizou que o caso não deveria ser tratado como um espetáculo midiático, mas sim como um procedimento legal baseado em fatos e evidências. Laura Washer já representou muitas celebridades de alto perfil, incluindo Kim Kardashian e Angelina Jolie. Seu apelido na indústria é a Rainha dos Divórcios, devido à sua reputação de manter acordos discretos e eficazes em casos de grande repercussão. No caso de Depp, Washer conseguiu minimizar os vazamentos de informações, garantindo um manejo mais controlado do processo. Yates James, ex-assistente pessoal de Amber Heard, se tornou uma testemunha-chave no julgamento ao revelar um lado desconhecido da atriz. Em seu testemunho, James descreveu episódios de abuso verbal e físico por parte de Heard, incluindo uma ocasião em que Heard lhe cuspiu no rosto após ele pedir um aumento salarial. Segundo James, Heard costumava enviar mensagens hostis a altas horas da madrugada, refletindo um comportamento errático e, na sua opinião, abusivo.
James também apontou que Hardy frequentemente consumia substâncias ilegais, o que afetava sua capacidade de lidar com situações de estresse. Este depoimento contrastou com as declarações de Hardy, que tentaram projetar uma imagem de vítima de abuso. James também enfatizou que nunca viu Johnny Depp se comportar de maneira violenta, descrevendo-o como um homem educado, respeitoso e atencioso, mesmo em momentos de pressão. Um dos aspectos mais polêmicos do testemunho de James foi sua afirmação de que Hardy usou trechos de sua correspondência pessoal para construir um testemunho emocional próprio. Esse ato, segundo James, não só era inadequado, mas também um reflexo do caráter manipulador de Hardy. Durante o julgamento, James revelou que Amber Hardy costumava se referir a ela de maneira desdenhosa e que até tentava minimizar seu papel como assistente pessoal. Apesar disso, James manteve correspondência profissional com Hardy até decidir deixar o cargo devido ao tratamento inadequado. Winona Ryder, ex-namorada de Johnny Depp e colega de cena em vários projetos cinematográficos, fez uma declaração pública em apoio a Depp quando as acusações de Amber Hardy vieram à tona. Ryder expressou descrença nas alegações de abuso, descrevendo Depp como uma pessoa extremamente atenciosa, amável e completamente incapaz de se comportar de maneira violenta. Segundo Ryder, as acusações eram totalmente inconsistentes com a pessoa que ela conheceu e amou. O relacionamento entre Depp e Ryder, que durou 4 anos na década de 90, foi altamente midiático, consolidando-se como um dos casais mais icônicos de Hollywood na época. Durante o tempo em que estiveram juntos, Ryder afirmou que nunca presenciou comportamentos que sugerissem agressividade ou violência. Esse testemunho serviu como um contraste importante às declarações de Hardy, reforçando a narrativa da defesa de Depp. Embora Ryder não estivesse diretamente envolvido no julgamento, seu apoio público teve um impacto significativo na percepção do caso. Sua declaração foi vista como um lembrete de que a verdade tem múltiplas facetas e que relacionamentos complexos nem sempre podem ser resumidos em uma única narrativa. Durante o relacionamento com Depp, Winona Ryder inspirou o ator a se tatuar a Winona Forever no braço. Depois da separação, Depp modificou a tatuagem para Vino Forever, o que se tornou uma anedota popular sobre seu romance. Joe Rogan, o influente apresentador do podcast The Joe Rogan Experience, não hesitou em expressar sua opinião sobre o julgamento entre Johnny Depp e Amber Hardy. Rogan usou sua plataforma para analisar em detalhes as provas apresentadas e, em particular, criticou duramente as inconsistências nas declarações de Hirte. Um dos pontos mais destacados que ele abordou foi a controvérsia sobre a maquiagem, que supostamente Hirte usou para cobrir lesões. A marca em questão desmentiu que o produto mencionado estivesse disponível na data indicada, o que afetou significativamente a credibilidade de Hirte. Rogan descreveu o caso como um exemplo perfeito de como a narrativa midiática pode pender a favor de uma das partes, mesmo quando as provas sugerem o contrário. Segundo ele, esse tipo de situação prejudica tanto os acusados inocentes quanto as verdadeiras vítimas de abuso, pois enfraquece a confiança no sistema de justiça. Além disso, ele apontou que as ações de Hirte, como as inconsistências em seus relatos e o uso de provas questionáveis, refletiam o que ele chamou de uma tentativa desesperada de manipular o público. A análise de Rogan não esteve isenta de críticas. Enquanto alguns elogiaram por abordar o caso com uma perspectiva crítica e sem filtros, outros o acusaram de trivializar um assunto tão sério. No entanto, sua postura refletiu o crescente ceticismo público em relação às acusações de Hardy, especialmente depois que vieram à tona detalhes contraditórios. Penélope Cruz e Javier Bardem, um dos casais mais respeitados de Hollywood, expressaram publicamente seu apoio incondicional a Johnny Depp durante o julgamento. Cruz, que trabalhou ao lado de Depp na saga Piratas do Caribe, descreveu o ator como uma pessoa generosa, gentil e extremamente profissional. Em uma declaração escrita, Cruz lembrou como Depp a apoiou durante sua primeira gravidez enquanto trabalhavam juntos, garantindo que ela se sentisse confortável o tempo todo. Para Cruz, essas ações refletiam o verdadeiro caráter de Depp, completamente oposto às acusações de Hardy. Javier Bardem, por sua vez, emitiu uma declaração na qual descreveu Depp como um bom ser humano, preso em mentiras e manipulações.
Segundo Bardem, as acusações contra Depp eram inconsistentes com a pessoa que ele conhecia tanto dentro quanto fora do set. Esse apoio não apenas destacou sua solidariedade, mas também implicou uma crítica direta a Amber Heard. O apoio público de Cruz e Bardem teve um impacto significativo na percepção do caso, destacando como as relações de trabalho e pessoais de Depp contrastavam com as acusações apresentadas. A defesa dele reforçou a narrativa de que as afirmações de Heard não tinham um fundamento sólido. Durante a promoção de um de seus filmes, Bardem mencionou que Depp era um dos atores mais generosos com quem ele havia trabalhado, tanto em termos de apoio profissional, quanto em atos de bondade nos bastidores. Segundo Bardem, Depp costumava organizar cenas para a equipe e compartilhar anedotas que aliviavam o estresse no set. Ireland Baldwin, filha do ator Alec Baldwin, foi uma das primeiras figuras públicas a se manifestar contra Amber Heard durante o julgamento. Baldwin usou suas redes sociais para expressar seu descontentamento com Heard, chamando-a de manipuladora e mentirosa. Em uma de suas postagens mais compartilhadas, Ireland escreveu: "Conheço mulheres como Amber. Eles manipulam, eles mentem e usam sua feminilidade para se vitimizar enquanto destroem os outros." Além disso, Baldwin compartilhou um dos áudios apresentados como prova, onde Heard admitia ter exercido violência física contra Johnny Depp. Para Ireland, esse tipo de evidência não só reforçava a inocência de Depp, mas também sublinhava que os homens podem ser vítimas de abuso doméstico, um aspecto que muitas vezes é ignorado pela sociedade. Os comentários de Baldwin geraram uma onda de apoio nas redes sociais, especialmente entre aqueles que compartilhavam seu ceticismo em relação às alegações de Heard. No entanto, também enfrentou críticas de quem achava que seus comentários trivializavam o problema da violência de gênero. Ireland Baldwin revelou em uma entrevista que sua postura foi influenciada por sua própria experiência assistindo Complicated Family Dynamics. Embora não tivesse um relacionamento próximo com Johnny Depp, ela sentiu a necessidade de falar sobre isso, em nome do que ela considerava uma injustiça evidente. Greg Ellis. Reconhecido por seu papel como Tenente Theodore Droves na saga Piratas do Caribe, não só expressou seu apoio a Johnny Depp, mas também usou sua plataforma para abordar temas mais amplos relacionados ao julgamento. Ellis, que trabalhou de perto com Depp durante anos, descreveu o ator como um homem gentil e profissional, e destacou que as acusações de Amber Heard não combinavam com a pessoa que ele conhecia. Para Ellis, o caso não era apenas para defender Depp, mas também para expor o que ele acreditava. Falhas sistêmicas na forma como as acusações de abuso são tratadas. Em várias entrevistas e postagens nas redes sociais, Ellis argumentou que o julgamento revelou um preconceito cultural em relação a homens acusados de abuso. Ele apoiou abertamente o movimento Men 2, que busca dar visibilidade aos homens como possíveis vítimas de violência doméstica. Segundo Ellis, as narrativas de Heard refletiam uma tentativa de manipular o sistema e manchar a imagem de Depp injustamente. Além de seu apoio público, Ellis também criticou o movimento Me Too, apontando que casos como esse poderiam enfraquecer a credibilidade das verdadeiras vítimas de abuso. As declarações dele foram polêmicas, mas atraíram um apoio significativo de quem compartilhava sua perspectiva. Ellis concluiu que a verdade, em casos como esse, não deve ser determinada pela opinião pública, mas sim pelas evidências apresentadas nos tribunais. Sia. A cantora e compositora australiana Sia surpreendeu seus seguidores ao expressar publicamente seu apoio a Johnny Depp durante o julgamento midiático contra Amber Heard. Embora não tivesse uma relação pessoal com Depp, Sia afirmou ter acompanhado o caso de perto e se sentir impactada pelos áudios apresentados como prova, nos quais Heard admitia ter exercido violência física. Em um tweet que rapidamente se tornou viral, Sia declarou claramente: "Ele é a vítima nessa situação." A intervenção de Sia no caso também incluiu críticas a Elon Musk, que mantinha um relacionamento romântico com Heard. Sia sugeriu que Musk ajudou Heard financeiramente após seu divórcio de Depp, o que, segundo ela, refletiu uma dinâmica opaca na narrativa pública de Amber. Essas declarações, embora indiretas, reforçaram sua posição a favor de Depp. O apoio da SIA foi recebido com opiniões divergentes. Enquanto muitos elogiaram sua coragem por falar abertamente em um caso tão midiático, outros a criticaram por se envolver em uma situação que, segundo eles, deveria ser resolvida exclusivamente nos tribunais.
No entanto, Cia defendeu seu direito de expressar sua opinião, argumentando que as provas eram claras e contundentes. Durante o julgamento, Cia revelou que sua decisão de falar publicamente se deveu à sua experiência como defensora de causas sociais. Embora geralmente evite controvérsias midiáticas, ela considerou que esse caso era uma oportunidade para destacar a importância de ouvir todas as partes antes de emitir julgamentos definitivos.